Putz, dev. Ou quase dev. Esse vídeo aqui é para você que tá com aquela dúvida de, pô, eu quero entrar na área de desenvolvimento, mas eu não sei nem direito o que que faz, o que que mexe, como que funciona. Eu tenho curiosidade, tenho vontade, já ouvi um monte de gente falar e não sei por onde começar. Nunca fiz um código, mas quero fazer. Então, antes de você entrar no Google e pensar em defenestrar seu computador, vem aqui comigo. Vamos brincar um pouquinho. Aqui a gente vai explorar um pouquinho de desenvolvimento web, né? HTML, CSS, JavaScript, um pouquinho de Ruby. Eu gostaria de fazer as coisas do back-end, mas ia ficar um pouquinho complicado. Então, minha ideia aqui não é explorar, esmiuçar cada detalhe que pode ter aí no desenvolvimento. Porém, é para que você faça o seu primeiro código, que você consiga criar um sitezinho e comece a entender do que se trata trabalhar com desenvolvimento. Então, dito isso, eu vou seguir algumas coisas aqui. Lembre-se, eu não vou dar detalhes, explicar cada coisinha. Algumas coisas eu vou só fazer e falar, isso funciona para isso. Mas é para sentir o que que faz um desenvolvedor. Beleza? É o primeiro passo. Eu imagino que a maioria das pessoas estejam começando com Windows. E é por isso que eu vou abrir aqui aquela máquina virtual. Tem um vídeo sobre Dual Boot, que eu fiz Dual Boot nesse cara aqui. Tá com Linux e Windows, então vamos usar o Windows para desenvolver isso aqui, esse nosso sitezinho. Vou utilizar o bloco de notas, para quem já quiser usar o Visual Studio Code ou outra coisa aí, divirta-se. Mas como eu disse, meu objetivo aqui é chegar naquela pessoa que, pô, tem um Windows ali, quero virar desenvolvedor, não sei nem o primeiro passo, nunca escrevi uma linha de código. Então, vamos chegar mais perto desse cara possível. Ligando aqui minha máquina virtual com Windows. Ligou. Aproveitando enquanto isso. Aqui é o Chita. Se você gosta dos vídeos do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. E bora lá. Um pouquinho lento, né? Pra carregar esse Windows. Mas vai chegar lá. Carrega, meu amigo. Isso, boa. Vamos arrumar um pouquinho esse formato aqui. Tá bom assim pra mim. Bem, bora lá. Eu vou criar aqui no meu desktop uma nova pastinha como meu primeiro site. Beleza. Eu vou abrir essa pastinha. Vou criar um novo arquivo dentro. Um arquivinho de texto. Eu vou chamar ele de index.html. O que pode acontecer de vocês é estar sem isso aqui habilitado. Ó. Então, quando você colocar isso, ele vai abrir como txt. Não é o que a gente quer de fato. Então, vou fazer até de novo aqui para mostrar. Excluir. Fazer a lixeira. Pode ser que aconteça isso. Vim abrir o arquivinho aqui, vou chamar index.html. Vai continuar se eu der dois cliques como arquivinho de texto. Não é isso que a gente quer. A gente vai em exibir, extensões de nomes de arquivos, e ele vai mostrar que tinha um ponto .txt que ele estava omitindo da gente. Então a gente vai renomear, apagar esse final aqui, e vocês vão ver que vai mudar o ícone aqui. Ao invés de abrir como arquivo de texto, agora vai abrir como uma página da web, ou seja, um navegador. Sim, tem certeza? Tenho. Olha lá, já mudou. Então se você der dois cliques aqui, abriu com o navegador. Não tem nada demais. Vamos começar falando o que eu fiz aqui. Index é um padrão para a página de entrada na web, né? O HTML é uma linguagem de marcação que a gente vai utilizar para inserir dados. Então, vamos começar com o HTML. Aqui eu quero construir informação, dados, a estrutura. Venho abrir com bloco de notas e agora eu posso fazer uma coisa. Por exemplo, batata. Só escrever um texto qualquer. Vamos abrir ele no navegador. Batata. Tá ótimo. Começamos a dar uma carinha para ele. Então, a gente pode vir aqui e colocar tags HTML. Então, eu poderia vir aqui e falar que não, eu quero como se fosse um título, que vai ter... vamos brincar um pouquinho.
vai ser do tamanho de um título. Olha só, mudou. Isso, HTML já funcionando. Vamos para H4. H4 um pouco menor. Também funcionou, perfeito. Vamos mudar um pouco. Então vamos voltar para H1. Melhorou. Vamos colocar aqui se não me engano, I de itálico. Faz tempo que eu não uso esse, não sei se ainda é uma boa prática utilizar. Acho que não se faz mais assim hoje em dia. Não faria, pelo menos. Perfeito. Então a gente pode colocar HTML para isso. O que eu estou fazendo aqui? Geralmente tem uma tag que abre e uma tag que fecha. Essa tag que abre, ela pode ser um título, algo em itálico, pode ser uma divisória, pode ser uma inserção de imagem. E dentro dela vai ter o conteúdo em formato geralmente de texto. Ou outro cara dentro dele, outra tag de outra coisa. Por exemplo, eu posso chamar aqui marquee, essa tag que não deve ser mais utilizada. Isso aqui é deprecated, mas é legal para mostrar. Sou um texto esperto. Olha só, marquee. Você vê, eu estou inserindo conteúdo na minha página. Beleza, isso já cobre para entender o que a gente pode fazer. Criou um arquivinho de texto, chamou de HTML, colocou as tags HTML, já dá para dar 2 cliques e abrir no navegador. Mas agora a gente vai fazer direitinho, porque eu quero começar a dar mais sentido para esse cara. Se a gente for seguir as boas práticas, a gente vai começar o nosso arquivo HTML com doctype HTML. Faltou uma exclamação, se não me engano. Isso. Esse cara aqui vai dizer que é HTML e que isso aqui já é o HTML5. Beleza. Depois disso, a gente vai ter uma parte HTML. Por que a gente segue essas boas práticas? Para os navegadores entenderem tudo da forma que tem que ser entendido. Então, se eu colocar aqui /HTML, aqui dentro é onde a gente vai criar nosso HTML. Mas eu posso falar mais uma coisa. Além da tag, eu posso passar propriedades para essa tag, como, por exemplo, a linguagem padrão dele, que vai ser, no caso, pt-br. Beleza, isso ajuda o navegador a descobrir com que linguagem que ele tá, com que língua lá que ele está trabalhando. Beleza. Além disso, a gente pode dividir o nosso sitezinho aqui em duas partes principais. Onde a gente vai ter aqui o nosso head, o cabeçalho, e o nosso body, o corpo. Cabeça e corpo, mais ou menos, né? E o que isso quer dizer? O que tiver no head tem a ver mais com as configurações, estrutura e essa parte de cima aqui do nosso site. O que tiver no body é literalmente nessa parte branca onde a gente está trabalhando. Então, Batata e esse cara estão no body. Aqui dentro a gente pode colocar algumas coisinhas. Por exemplo, um título. Meu primeiro site. Beleza. Vocês estão vendo que aqui está index.html, né? Vou salvar esse cara no head, title. Se eu der um F5, recarregar a página. Meu primeiro site. Simples assim. Agora, aqui, a gente pode começar a colocar algumas coisinhas também dentro. Vamos criar um sitezinho que vai ter uma navbar. Então, aqui dentro, eu vou criar uma nave. Beleza, todas essas tags são do próprio HTML. Se vocês decidirem estudar isso a fundo, vocês vão ver muitas e muitas e muitas tags. Beleza. Então, quando eu falo de nave, eu estou falando de que é uma navbar. E aí eu posso colocar uma lista não ordenada. Então, o L. Fecha o L. Aí, para eu ter itens dentro dessa lista, eu vou colocar LI. Nesse caso, vou fechar aqui. E vou colocar aqui, por exemplo, como Google. Vamos ver como é que ele está ficando. Tá lá. Ok? Eu também vou querer uma divisória. Então, depois da minha nave,
Vou querer um HR, que é só uma divisória. Não foi, porque ele não tem esse barra, tá certo? Tá lá. Perfeito. A coisa que ia falar, por exemplo, o L eu poderia trocar aqui para ordered list. Tanto até que se eu de repente quisesse colocar um segundo desse aqui, 2, ele já vai colocando automaticamente pra gente. Beleza, mas não é o nosso caso. Além disso, a gente também poderia colocar algum link aqui, só pra gente poder visualizar. Então, um link seria um A, href, e fecho A. Então, dentro desse ali, eu tenho esse A aqui. Esse cara aqui vai para www.google.com.br. F5, virou um link. Se eu clicar, teoricamente eu vou para o Google. https://. Vamos ver se assim ele funciona. Funcionou. Perfeito. Isso eu posso fazer para outras páginas. Beleza. Mas eu não vou querer link aqui. Não, deixa como link por enquanto, tá bom. Dito isso, a gente já começou a entender do que se trata, né? Vamos colocar depois desse cara aqui uma div, que vai ser um conteúdo genérico qualquer no nosso caso. Isso aqui é só um bloco para separar dos outros. Beleza. Aqui eu posso falar que eu quero um parágrafo. E dentro dele, eu posso falar: olá, eu sou um parágrafo com bastante conteúdo. Olá, sou um parágrafo com bastante conteúdo. Perfeito. Olha só, a primeira página começando a surgir. Beleza. Deu para notar o que o HTML faz com isso aqui. A gente vai estruturando através de tags e coisas que estão dentro das tags e dentro todo o conteúdo, os dados ali que vão ser apresentados. Isso aqui é de forma estática, tá chumbado lá. Depois decidirem para o back-end, vai, volta, requisição, API é um mundo. Pode trazer isso aqui de forma dinâmica e construir bem mais legal. Mas nesse momento, o importante é vocês notarem que o HTML está sendo usado para construir os dados que vão ser apresentados ali na página. Beleza. Vocês podem também ter notado aí que eu dei uma espaçada aqui. A gente chama isso aqui de indentação, que eu estou indentando, mandando para o lado, para poder ficar visualmente fácil de lidar. Se eu tivesse colocado isso aqui tudo numa linha só, teria dado certo, porque eu abro, fecho, o navegador entende. Porém, seria horrível para entender, para a gente conseguir ler e entender o que está dentro do quê. Por exemplo, esse texto está dentro desse parágrafo, que está dentro dessa div, que está dentro do body, que está dentro do HTML. Então é sempre bom manter essa indentação e deixar o código bem fácil de ler assim. Beleza, acho que aqui a gente já falou bastante sobre HTML. Vamos fazer uma brincadeirinha então. Aqui, opa, isso aqui não deveria. Isso aqui era para ser barra o L. Isso aqui o L. Pronto, beleza. Vamos lá. Eu quero colocar mais um cara aqui dentro. Então, o L barra o L. E aqui dentro a gente vai colocar outro item. Mas dessa vez eu vou colocar ele um pouquinho diferente para poder enxergar melhor. Beleza. Aqui eu vou colocar um cara que não tem formatação, não tem nada. É só para dizer que tem um separador, tem uma tag própria para ele. Que é o span. Beleza. Aí eu vou colocar 3 spans. Por quê? O meu objetivo aqui é que a gente comece também a sair do HTML agora e explorar um pouquinho do CSS. E para isso eu quero fazer aquele burger button, aquelas 3 barrinhas que significam quando você aperta no celular, que são menu. Então vou chamar aqui de nada. Mas a gente pode colocar um atributo nesse cara aqui chamado ID.
ID eu vou chamar de Burger Button. Beleza. E o span, eu também vou colocar um ID. Que eu vou chamar de Burger Button, -top, -bar. Perfeito. Eu vou querer que os outros caras também tenham isso. E aqui vai ser mid e bottom. Mid e bottom. Então, top, mid, bottom são 3 barrinhas que compreendem, estão dentro do Burger Button. Então, quando a gente chamar esse cara aqui, dentro dele tem que ter 3 barrinhas. Se a gente olhar aqui, tá lá, mas não aparece nada. Se a gente der um F12 ou Ctrl Shift I, o botão direito inspecionar, a gente vai abrir esse cara aqui, que são os DevTools. A gente pode vir aqui, geralmente, nesse ícone aqui do canto, para a gente selecionar visualmente quem a gente quer olhar. A gente pode ver todos os componentes. E tem um carinha aqui, ó, que é bem o nosso colega. Se a gente descer um pouquinho esse cara aqui, ali, ó, a gente pode ver que ele montou pra gente, ó. Os 3 spans estão lá, apesar de a gente não conseguir enxergar nada deles. Beleza. Como eu disse, eles não têm nada, são vazios. E para a gente poder manipular eles, a gente vai usar CSS. Eu poderia vir aqui e colocar direto style e escrever CSS dentro desse cara aqui. Mas não é o meu objetivo. Vamos fazer organizadinho. Para isso, a gente volta aqui no nosso head e vamos falar que a gente vai ter um cara, um link. Um link que vai direcionar ali para o nosso arquivinho que vai chamar... Não, vai ser do tipo style sheet. Relacionamento do tipo style sheet. E que tem sua reference. Sua referência ali é um ponto barra. Sendo ponto barra mesma pasta onde eu tô. Então se eu tivesse criado subpasta, seria ponto barra o nome da pasta. Como eu vou criar ele aqui, é no mesmo lugar onde eu tô. Ponto barra. Que vai ser style sheet.css. O nome que eu poderia ter colocado batata aqui funcionaria. Então eu venho aqui, novo, documento de texto, style sheet.css. Sim. Perfeito. Criamos um style sheet, está relacionado com a página. A gente pode testar ele. Então, por hora, isso aqui tá bom pra gente. Eu só vou explicar uma coisinha, né? Eu coloquei um ID. Eu poderia ter chamado esse cara aqui, outro atributo, de class. Porém, eu preferi chamar de ID. Quando a gente fala de ID, quer dizer que o navegador espera que só tenha um cara com esse nome. Isso aqui é um nome único, só pode ter um na página. Então, quando eu for referenciar no meu CSS, ou seja, quando estiver aplicando estilo, cor, efeitos, eu tenho que achar ele na página. Eu poderia achar ele por ID. Único, só tem ele. Então, quando eu chamar esse cara aqui, eu vou só achar esse cara aqui. Agora, por exemplo, lá no meu CSS eu poderia chamar por uma class. Se isso aqui fosse uma class, poderia ter mais de um Burger Button. Poderia ter 1, 2, 3, N. E ele aplicaria a mesma estilização para N, para quantos Burger Buttons tivessem. Então, tem uma diferença do ID e de class. ID você tem um único cara. Class você tem vários caras. Então, quando eu quero que vários botões tenham o mesmo visual, eu boto class. Quando tem um único cara específico que tem que fazer uma coisa específica, eu boto ID. Beleza. Dito tudo isso, vamos testar se nosso CSS está funcionando. Então, aqui, abrir com bloco de notas. Bem, vocês viram que a gente colocou as tags ali, né? Body, por exemplo. Body a gente pode pegar aqui no nosso CSS. Então, body, a gente pode pegar pelo nome da tag, a gente pode pegar pelo ID, a gente pode pegar pela classe, a gente pode pegar pelos atributos da tag, mas vamos ficar bem simples aqui. Primeiro vamos pegar pela tag. Toda tag body que aparecer, eu quero que tenha um background-color. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, blue, ponto e vírgula. Funcionou. Nosso CSS está funcionando. Essa cor ficou horrível, mas está funcionando. A gente tem vários outros aqui, brown. Tem inúmeras cores. Porém, ele também aceita outro formato de cor,
como RGB, Red, Green, Blue. Também aceito o A de alfa, que é a transparência, mas não é o nosso caso para mexer agora. Então, RGB, abre e fecha parênteses, e passa, vai de 0 a 255. Então, 244,255,205. Isso aqui deve estar bom pra gente. Perfeito. Dá pra ler, tá bom. A gente tem vários ULs lá, 2. E eu quero mexer com os dois ao mesmo tempo. Então, se eu colocar aqui o L, a gente pode colocar aqui como display. Não vou entrar no caso desse cara aqui, tá? Mas eu quero que eles fiquem em linha, não em coluna. E esse aqui é um jeito muito bom de fazer isso. Então, display flex. Vai colocar eles em linha. Se eu não tiver escrito nada errado, né? Display flex. Tá certo. O que eu escrevi errado? O L, fecha o L, o L, fecha o L. Isso aqui tá certo, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. Então, vamos fechar, vamos abrir e ver se eu escrevi alguma coisa errada. Provavelmente eu escrevi alguma coisa errada. O L display flex. Tá errado. Eu devo ter colocado no cara errado. Ah, sim. O L é a listagem inteira daqui a aqui. Todos os LIs são filhos dele. Então ele tem dois elementos. Não era o L e o L, não são duas listas. É uma lista com dois LIs. Agora tá certo. Perfeito. Tá aqui, um em seguida do outro. Porém, eu quero eles espaçados entre eles. Então é justify content space between. Escrevi tudo errado. Escrevi algo errado. Perfeito. Ó. Ou seja, com o display flex eu consigo ter esse tipo de propriedade, que é justifique o componente, mais ou menos organize o componente, como com um espaço entre eles. Então ele vai pegar o máximo de espaço com esse flex, e aí ele vai jogar os dois para as pontas, porque vai colocar o máximo de espaço entre eles. Eu poderia ter o around em torno deles, e aí vai separar, ó. Tem espaço antes, meio e depois, igualzinho. Mas no nosso caso a gente quer o between. Beleza. Além disso, eu não gostei daqueles pontinhos, porque apesar de ser uma lista, eu não quero que apareçam. Isso prejudica o nosso visual. Então, list, style, type, known. Perfeito, tirei as bolinhas. Tô feliz. Aí o nosso HR está muito grande, então a gente também pode pegar aqui e fazer HR. Eu quero que você tenha uma largura de 80% da tela. 80% do pai, mas 80% da tela. Tá lá, reduziu, ficou um pouquinho mais charmoso. Agora a gente quer que esse cara aqui apareça. Ele que vai ser o grande ponto do nosso detalhe. A gente pode olhar aqui que eu criei dentro se eu pegar esse cara aqui, dentro dele eu vou ter 3 spans. E os 3 vão ser idênticos. Eu poderia colocar class. Mas eu não preciso colocar class porque é dentro do Burger Button. Qualquer span vai ter que ter a mesma propriedade. Ou seja, uma barrinha preta, outra barrinha preta, outra barrinha preta. Então eu pego o pai e depois eu pego genericamente os filhos. Como que eu faço isso? Primeiro, vamos pegar aqui. Eu tenho um ID lá, que é o que eu falei que é como eu consigo pegar ele lá. Eu vou pegar esse ID e vou colocar aqui. Só que eu preciso avisar que é um ID ou uma class. Então toda vez que for um ID, eu coloco um cerquilha na frente antes. Toda vez que eu coloquei class, eu coloco ponto antes. No caso é um ID, então cerquilha. Peguei o pai. Agora, só que eu preciso de todos os filhos, então dou um espaço span. Ou seja, todos os spans dentro de um cara que tem um ID Burger Button vão receber essa estilização. Que estilização? Display block
Tenho certeza que ele está com o display certo pra gente. Uma cor de fundo, background color black. Ele tem que ter um tamanho, porque no momento ele está 0 por 0, então 0 de altura, 0 de largura, então width, largura de 30 pixels e altura de 4 pixels, beleza. E eu também vou querer uma margem entre eles, senão eles vão sair tudo 3 barrinhas coladas. Então, margem de 6 pixels em cima e embaixo e nas laterais de 0 pixel. Beleza, além disso... Não, por enquanto tá bom. Tá lá, temos um burger button. Não faz nada ainda, mas criamos, ó. Então o que a gente fez? A gente criou a estrutura aqui. E a gente estilizou ele aqui, no CSS. Com isso a gente criou um elemento aqui palpável, visível, bem bonitinho. Porém, é só isso que serve CSS? Não. A gente pode deixar ele mais bonitinho. Então vamos dar mais uma brincada aqui com o CSS. E vocês lembram que eu coloquei o ID em cada um deles, certo? Então eu quero pegar cada um deles e fazer uma movimentação, fazer uma brincadeira aqui. Porque o Burger Button pode ser o seu Burger Button, ou depois que ele abre pode ser um xizinho para fechar os dados que estiverem ali, o menuzinho. Então eu vou pegar o Py, eu vou falar, quando eu passar o mouse em cima, tem outras propriedades, mas quando eu passar o mouse em cima, eu vou querer um span. Todos os spans. Não, eu vou querer um span que tenha um ID, e a gente pega o ID que estava lá. Que no caso aqui a gente quer o top primeiro. Top bar. Venha, venha, quase. Vai dar certo. Que tenha esse ID específico. Então, sempre que eu passar o mouse em cima do pai, o filho com esse ID específico vai acontecer alguma coisa. Background traço color vai ser brown. Só pra gente ver acontecendo alguma coisa. Tá lá, ó. Se eu passar em cima do pai, não precisa ser dele. Ó, se eu passar em cima do pai, que tá aqui, ele troca de cor. Beleza. Então a gente poderia até fazer isso para os próximos, mas vamos brincar um pouquinho mais. Além disso, eu vou querer que ele rotacione. Eu quero que isso vire um X. Então, rotate em 50 graus. 50 degrees. Beleza. E além disso, eu vou... Vamos ver como é que ele fica. Olha lá. Só que eu quero que ele desça. Porque o de baixo vai rodar no sentido contrário e vai subir. Quero que ele fique alinhado bem aqui no meio. Então eu quero que ele translade. Então é translate no eixo x0 e no eixo y 10px. Olha lá, perfeito. Agora eu também quero que isso aconteça, só que ao contrário, para bottom. Então eu vou colocar aqui e vou criar o bottom. O bottom eu vou colocar aqui um purple para a gente enxergar. Roxo. Vai ser só negativo e negativo. Olha só. Tá ficando bom. Agora essa barrinha do meio tem que sumir. Então a gente vem aqui. Existem várias formas de fazer ela sumir, não só essa que eu vou mostrar aqui agora. A gente pode pegar aqui então a mid. Eu vou tirar tudo isso aqui de dentro e vou fazer aquele truque do RGBA, onde a cor não importa, mas o alfa importa, ou seja, a transparência eu quero 0 de cor. Olha lá.
Tá ficando muito bonitinho. Agora, esse pulo assim do nada, pra mim é estranho. Eu gosto de algo um pouquinho mais suave. Então a gente pode vir aqui no pai. E toda vez que tiver a ver com o pai, eu quero que, como eles todos têm a ver com o pai, a gente coloca aqui em cima, ao invés de colocar em cada um deles. A gente fala uma única vez. Eu quero uma transition. Quero que cada um desses rotate, translate, etc e tal, eles seguem um transition. Vai demorar 1.2 segundos. 5. Oh, que beleza, hein? Olha só. Isso é CSS. Então a gente deu uma olhada no HTML para criar os dados e agora a gente está juntando com CSS. Olha só. Que beleza. Tá ótimo. A gente já brincou bastante, mas tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui. A gente pode vir aqui e falar que só vai funcionar em celulares. Como eu disse, não pretendo entrar em detalhes, mas a gente pode usar Media Queries aqui. Media apenas quando for uma tela, poderia ser impressão, quando você dá aquele Ctrl P, etc e tal. E essa tela tiver um mínimo de width, mínimo de largura de 600 px, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa. Fazer o quê? A gente vai aplicar no nosso burger traço button, que é o pai. Display none, não mostre. Beleza. Então, se eu vier aqui, deixa eu dar um Ctrl menos. Tá lá, ó. Então, tá no computador, tá grandão. Virou celular ou tablet, ele aparece, ó. Então, quando tiver numa tela grandona, não existe isso. Quando você tiver numa tela de celular, tá lá, esse CSS aplicado. Perfeito. Vou dar um zoom, porque... Opa! Tava melhor ali com um zoom pra gente enxergar o que tava acontecendo. Pronto. Tá ótimo assim pra mim. Com isso a gente já brincou aqui bastante com o CSS. Deu pra ver bem o que a gente fez aqui. Tá bom. Vamos passar pro próximo passo. O que eu gostaria aqui é que a gente tivesse aqui um modal. Um modal de uma caixa interativa para a gente poder brincar. Então, vamos lá. Para isso eu tenho que criar algum dado que eu possa interagir, um formulário no caso. Então a gente tem aqui a nossa div e depois dela eu vou colocar o nosso formuláriozinho. Então, enter. A gente vai chamar aqui de form e a gente pode falar qual método que vai ser aplicado quando a gente der o submit, quando a gente der o OK no nosso formulário, um salvar ou alguma coisa assim. Beleza. Dentro desse nosso formulário, a gente vai ter uma área de texto. Então, text area. E essa área de texto tem algumas propriedades. A gente pode colocar um name, um nome para achar ela fácil ou relacionar com ela. Uma quantidade de colunas que ela vai ter. Eu quero 30 colunas. E uma quantidade de linhas, então rows. E eu quero só 10. Beleza. Para a gente poder achar ela fácil depois, eu vou colocar um ID nela, que vai ser text-area. Vamos ver como é que está ficando. Tá lá. Temos. Eu só quero fazer uma coisa. Pronto. Reduzindo desse tamanho. Deixa eu abrir de novo o nosso CSS. Deixa eu colocar aqui um mínimo de 700. Pronto. E assim aparecem os dois. Tá bom. Voltando aqui para o nosso formuláriozinho. Então eu tenho um formulário, mas não serve para nada ainda. Quero poder interagir com ele. Então a gente vai criar alguns links ou botões. A gente poderia colocar aqui dentro, lá de fora. Depende muito da nossa construção. Considerando que eu tenho um caminho feliz aqui, que eu tenho para mostrar coisas para vocês, eu vou seguir uma coisa não tão comum, mas vai funcionar. Então a gente vai criar um link, poderia ser um button, mas vou criar um link, que
é um A, href, barra. Esse link aqui vai ter um ordenar. Depois vou querer pular uma linha. Não é a melhor forma de fazer como eu vou fazer agora, mas pulei uma linha. E ele também vai ter um ID. Como eu não quero que ele me jogue para outra página nem nada, eu vou colocar aqui um cerquilho. Ele procuraria esse cara dentro do nossa página. Então, ID aqui, eu vou colocar um sort-button para a gente poder achar ele fácil depois. Feito isso, eu quero mais dois. Então, eu vou querer ordenar o que tiver aqui dentro. Eu vou querer sortear, pegar um dos números, sortear. E eu também vou querer somar. Beleza, esse espaço não precisa, não precisa, não precisa. Tá, então vou ter 3 carinhas ali embaixo. Beleza. Então, quando clicar esse, ele tem que fazer alguma coisa. Quando clicar o outro, ele vai ter que fazer alguma coisa. Porém, ainda não tá bom pra gente. Vou dar mais um. E mudar lá de novo, porque não tá tão bom assim. Editar, abrir com bloco de notas. 700, cadê? Cadê nosso 700, 700, 700, 700? Tava no CSS, né? Tava no CSS. Editar. 800. Tá bom pra mim. Vou colocar aqui embaixo um outro carinha. Então, deixa eu voltar para o HTML. Criamos um link. A gente vai ver uma coisa bem legal aqui, chamada dialog. Dialog. Beleza. Nesse dialog, eu vou colocar um botão. E esse botão vai ter um X, simplesmente assim. Ele vai ter um ID para a gente poder interagir com ele. Eu vou chamar de close-dialog-button. btn. Além disso, eu vou também ter um parágrafo. E nesse parágrafo tem um ID para poder interagir com ele também. Para poder achar fácil ele, né? Eu chamo dialog-content. Conteúdo do nosso dialog. Beleza. Porém, se eu só fizer isso, não acontece nada, porque ele vem ali escondido. E aí que eu vou criar outro button. Que eu vou ter aqui mostre o modal. E aí eu vou ter um ID para ele também. E se esse aqui é close, esse aqui vai ser o nosso show. Perfeito. Tem um botão, não faz nada. Mas tem um botão para mostrar e um botão para esconder. Então tem aqui um modal escondido com um botão para fechar e tem um botão que teoricamente é para mostrar. Porém, ele não vai mostrar assim do nada. Aí que a gente precisa de recorrer mais a próxima evolução aqui do nosso sitezinho. Ele precisa de alguma inteligência. Aí que entra a primeira linguagem de programação efetiva aqui, né? Que é o JavaScript. Então a gente pode vir aqui, colocar script, script. E com isso aqui, eu poderia criar aqui um código JavaScript. Por exemplo, alert. Olá, mundo. Se eu recarregar a página, errei alguma coisa. Script. Pronto. Olá, mundo. Então, aqui dentro dessa tag eu posso escrever JavaScript. Porém, não é isso que eu quero por organização. Então, a gente vem aqui. Eu vou falar que o source, de onde ele vem, a fonte dele, é o .modal.js. Então, nossa lógica de lidar com modal vai estar nesse cara aqui. Então, esse cara aqui vai procurar esses caras aqui e vai resolver nosso problema.
Beleza, então a gente vai aqui, criar outro arquivinho. Que a gente vai chamar de modal.js. E vamos ver se ele está sendo carregado corretamente. Então a gente vai colocar aqui alert carregado. Se a gente der um F5, carregado. Bem, feita essa parte aqui, a gente já colocou ali o carregado, tá funcionando o nosso arquivinho de JavaScript. Vamos fazer aquele dialog funcionar lá, né? Então, vamos criar lá. Primeiro, a gente precisa pegar os elementos que são interessantes para a gente. O primeiro é o próprio dialog, que eu quero que ele apareça ou não, né? Então, const dialog, uma variável dialog. A gente vai procurar no nosso document, ou seja, no nosso HTML ali. Então, a gente pega o nosso, né, document e vamos procurar nele alguém que tenha dialog, nossa tag. Beleza? Feito isso, eu preciso do show e do close. Então, const show bottom vai ser igual a document.query selector alguém. E a mesma coisa vai ser para o nosso close bottom. Beleza. Então, para a gente achar lá eles, como eu falei, a gente vai precisar dos IDs. Então, aqui, ó, close dialog btn, show dialog btn. Então a gente vem aqui, o close é esse cara e o show é esse cara. Mas assim como lá no CSS eu preciso especificar se é um ID ou o que é, quando não especifico é um tag. Especificando é um ID. Então um cerquilho na frente. Beleza, eu tenho esses caras invariáveis, eu posso interagir com eles. Então eu posso falar, se eu tenho esse elemento aqui, eu vou querer colocar um escutador, um event listener. Beleza. E esse event listener vai esperar dois parâmetros. Qual? O primeiro é qual a ação que interage com ele. Uma ação de clique. E depois disso, uma função. Qual vai ser a função que vai ser disparada? Vai ser o dialog.show modal. Beleza, então no btn eu estou dizendo que quando clicar, ele vai executar esse dialog show modal. E a mesma coisa para o close. Então, nosso close btn, quando for clicado, eu quero só que pegue o nosso dialog e dê um close, feche. JavaScript. Então, agora se eu colocar mostrar modal, eu errei alguma coisa. Então, vamos ver o que será que eu errei. F12. Show btn is not a function. Então, show btn tem algo errado que eu escrevi errado. Então, vamos dar uma olhadinha. Show dialog btn. Document.query selector, que vai estar o nosso show btn. Show btn. Ponto. Add. Adicione event listener. Add. Event listener. Adicione o evento, o escutador de evento. Não deu erro, deve estar funcionando agora. Perfeito. A única coisa que nosso modal não tinha nada dentro no nosso aqui, então vamos colocar aqui um textinho qualquer. Conteúdo do dialog. Vamos ver de novo. Eu coloquei no lugar errado. Pronto. Vamos ver de novo. Ah lá. Fizemos um modal.
Perfeito. Agora que a gente tem esse cara aqui, a gente vai, eu poderia continuar com o JavaScript, mas eu gosto aqui de falar um pouquinho de Ruby. Eu não vou ter como mostrar um back-end, mas eu vou poder fazer certas coisas no front-end. Porque, por exemplo, eu vou ordenar aqui. Vamos abrir aqui. Eu vou abrir até no meu computador de fato. Cadê? Por que não abriu? Tá. Eu encontro aqui. Terminal. Vai servir pra gente. Bem, tô vendo aqui. Então, se eu for fazer certas coisas, não que seja pior ou melhor, mas só pra mostrar. Principalmente para back-end. Eu tô aqui com o Node e vou abrir o Ruby também. Digamos que eu tivesse esse cara aqui. Eu passei lá que é 1, 3, 6, 2, 4. E eu quero ordená-los. Se eu chamar isso aqui no JavaScript, ele vai ordenar. Se eu chamar essa mesma função aqui no Ruby, ele também vai ordenar. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Agora, se eu tiver certos casos aqui no JavaScript, por exemplo, colocar um 10 aqui e der um ordenar, ele vai falar 1, 10, 2, ele vai converter esses caras aqui em string e aí ordenar. Então ele está considerando como se fosse aqui A, B, B, C, D. Não é o comportamento que eu gostaria. Então se a gente colocar aqui o 10 aqui, que nem a gente fez, vamos colocar aqui. No Ruby ele vai fazer o que a gente espera contar números. Então vamos dizer assim que eu prefiro usar isso aqui no back. Só para exemplificar para você que nunca viu por que a gente vai explorar aqui o Ruby. É legal ter uma linguagem de back-end assim. Claro, você pode usar o JavaScript com Node, mas eu gosto de dar uma explorada e Ruby é Ruby. Gosto demais. Então, como que a gente vai colocar ele aqui? Existem várias formas, WSL, etc e tal. Eu quero algo mais simples para a gente poder brincar. Então, existe o WebAssembler e a gente tem o Ruby Wasm, que vai colocar ele para a gente e permitir que a gente use Ruby no front. Para a gente poder dar uma exploradinha nessas coisas. Então, basicamente tudo que eu preciso é disso aqui. Então, se eu copiar esse cara aqui, voltar para o nosso index, colar esse cara aqui, pronto, tá certo. Pronto. E esse cara aqui, essa primeira linha ele vai carregar o scriptzinho que carrega o Ruby aqui no front. Aí a gente vai ter a tag script falando que é do tipo text Ruby, quando a gente é normal é JavaScript. E aí dentro dele, tudo que a gente quiser escrever em Ruby, ele vai aceitar. Então se a gente voltar aqui, der um F5, funcionou. Hello World. Tá aqui, ó. Beleza. Esse cara aqui eu não vou precisar. E agora a gente vai começar a fazer uma brincadeirinha aqui. Então, ele não vem por padrão com o document nem com o window para a gente poder interagir. Então a gente vai criar esses caras. Então, eu vou criar o document. É uma variável. Pode ver que isso é diferente lá do JavaScript. E o window. Também outra variável. Deixa eu ver se eu não deixei aberto. Deixa eu fechar aqui. Ó, você pode ver que eu declarava a variável assim. Que eu já posso passar direto. Então, document vai ser o js.global, que é o da própria biblioteca para poder interagir com o front. E aí eu vou procurar um carinha chamado document. Beleza. Se eu fizer a mesma coisa para o window, deve funcionar. Window, perfeito. Então, já tenho eles, eu posso tratar direto sem ter que chamar desse jeitão aqui. Eu posso chamar por window e document, que a gente estava fazendo agora há pouco. Além desse cara aqui, eu vou querer interagir com aquele text area. Então, eu quero form text area, outra variável, vai ser igual document
ponto query selector de quem? Do ID do text area que a gente botou lá, text-area. Deve estar ali em cima. Se a gente olhar aqui em cima, tem que estar aqui em algum lugar. Aqui, ID text area, esse cara aqui que a gente está pegando. Opa, eu já estou fazendo umas lambanças aqui. Acho que tem algo errado nessa indentação. Ah, aqui. Esse cara tá errado. Pronto. Beleza. Agora eu vou querer mexer com aqueles botões, links, que a gente fez lá. São ordenar, sortear e somar. Então eu posso vir aqui e falar um sort button. Vai ser um document. Document.query selector. Abre e fecha parênteses. No nosso dialog content. Se a gente olhar ali em cima, deve ser isso mesmo. Cadê nosso dialog? Aqui, ó. O nosso parágrafo QPzinho tem o dialog content como ID. Eu quero mudar esse cara aqui, ó. Esse texto dinamicamente. Estava estático, agora vai ficar um pouco mais dinâmico. Então vou pegar ele aqui. Errei, então não é esse botão. Aqui é o dialog content. Mas eu também quero os botões de qualquer forma. Então, beleza. Então eu vou ter o form, aí eu quero o sort btn, eu quero choose btn e eu quero sum btn. Beleza. Esses aqui, se eu não me engano, chamavam-se de bottom. E cadê? Beleza, se eu não me engano, eu tinha colocado como sum bottom, choose bottom e sort bottom. Vamos dar uma olhada aqui. Sort button, tá tudo sort button. Choose button, sum button. Perfeito. Form, sort, choose e sum. Agora que eu tenho tudo isso, eu tenho o texto, eu tenho os botões e eu tenho o dialog. Eu tenho o conteúdo onde eu vou mostrar, eu tenho de onde eu vou pegar o dado de entrada e tenho os botões que vão interagir com eles. Beleza. Agora a gente pode colocar umas funcionalidades. Então vamos chamar de função. A função sort input vai receber um valor, que eu não sei o que é. E é isso. E desse valor, eu vou querer que esse valor, seja lá qual for, vire uma string, ou seja, uma cadeira de caracteres. Ele vem, pode ser um integer, um número. Eu quero que seja, mesmo que seja um número, que ele seja tratado como um texto. E aí, nesse texto, eu vou querer quebrar ele nas vírgulas. E aí eu vou ordená-los, que é aquilo que eu queria utilizar aqui do Ruby. E depois eu vou juntar de novo por vírgula. Beleza, então eu pego ele, quebro nas vírgulas para eu ter como número, ordeno como número e devolvo como texto juntado com vírgulas. Perfeito. Eu também vou querer mais duas funções.
Uma que é de sum e outra que é de choose. Choose. Perfeito. Então, quando eu for somar, vai também ter isso aqui, mas ao invés de ordenar, esses caras aqui não vão mais ordenar. Eu vou querer somar, não, vou querer somar todos eles, sendo que eu tenho que ter certeza que todos eles são números. Então eu venho, converto eles em texto, quebro. Aí todos eles quebradinhos como texto, eu faço a somatória deles, só que transformando todos eles em float, em decimal. Então 1 vai ser 1.0, 2, 2.0 e por aí vai. Beleza. Somei. Agora o choose. O choose é mais fácil. Eu quero um deles. Só isso. Então venho, quebro nas vírgulas e escolho aleatoriamente ali um deles. Beleza. Feito isso, eu tenho as funções, a lógica que ordena, que soma e que escolhe. Agora falta utilizar elas. Eu tenho que amarrar tudo isso, as funções, a parte lógica, com os elementos que foram lá do meu HTML. Beleza. E aí vai ser bem parecido. Então vamos lá, o sort underscore btn. Esse é o nome que eu dei, né? Sort btn, choose btn, sum btn. Isso. Sort btn ponto add event listener. Eu vou querer que quando eu der um clique, faça o conteúdo do nosso dialog. Então, o conteúdo HTML, inner HTML dele, dentro do HTML dele, dentro da tag HTML dele, vai ter que receber o nossa função. Nossa função é esse cara aqui. Só que aqui é genérico, esse dado, esse aqui é uma variável que eu estou criando para poder ser usada aqui dentro. Pode ser qualquer uma. Aqui não, aqui eu vou passar que vai substituir esse que vai substituir esse. E quem é esse cara aqui? É o valor que está lá no nosso text area. Então vai ser o nosso form text area, o que tiver dentro do valor dele, que a gente vai digitado de valor aqui dentro desse campo. Value. Beleza. Então eu coloquei um escutador que vai tocar isso aqui, tá ótimo. Então aqui vai ser sum e aqui vai ser sum. Então quando clicar no botão de soma e clicar, o conteúdo vai ser a resposta da nossa função de soma a partir do valor que estiver no formulário. Que é esse cara aqui, no campo do nosso formulário. Beleza. E o choose vai ser a mesma coisa. Choose. Se eu não tiver errado nada, então se eu colocar 1, 4, 10, 5, 2, 3, 2, ordenar e mostrar, errei alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Add Event Listener não pegou alguém. Então, nosso Event Listener de algum deles está errado. Que é o sort btn, sum btn, choose btn. Choose btn. Vamos ver de novo. Agora está sem erros. Tá bom? Então vamos lá. 5, 4, 2, 10, 1, 3. Ordenar. 1, 10, 2, 3, 4, 5. O que eu errei aqui? O que eu errei aqui?
Quando eu dei o meu sort ali, eu dei um sort, sendo que ele deve estar tudo como aquele cara lá. Então, split, ponto, map, e comercial to F. Vamos ver se isso aqui resolve. Então, 3, 5, 2, 1, 7. Ordenar. 1, 2, 3, 5, 7. Tá certo, mas eu vou colocar para Chui para ficar bonitinho. Então vamos lá. 5, 4, 2, 3, 10, 1, 7, 6. Vamos copiar. Vamos copiar esse cara daqui. Mandar ordenar e verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Perfeito. Vamos sortear um desses números aqui. Sortear. 3. De novo. Sortear. 3. De novo. Sortear. 7. De novo. Sortear. 2. Sortear. 10. Por exemplo, se eu quisesse aqui algo como... Chita. Deve. Alguém. Sortear. Alguém. Sortear. Alguém. Esse sortear tá muito tendencioso para esse alguém aí. Com o texto deve ter alguma coisinha que não deve estar funcionando bem. Mas tá bom. Vai funcionar pra gente. Deixa eu tentar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sortear. 2. Sortear. 2. Só porque eu falei tá saindo toda vez 2. Também eu tô clicando 2 vezes no botão sem apertar em sortear, não adianta de nada, né? Acho que eu que tava fazendo caquinha. Provavelmente era isso. Então, deve. Eu que não tava fazendo caquinha. Alguém aqui. Alguém. Deve. Perfeito. Funciona. Ele troca. Tá bom. E se eu tivesse que somar? Então, 1, 2, 3. Vai ser 6. Somar. 6. 4. Tem que virar 10. Tá ótimo. Funciona. Então, tá lá. Sim, a gente conseguiu fazer tudo isso aqui. Isso aqui, Ruby. Então, com isso aqui a gente conseguiu ver um pouco de HTML, um pouco de CSS, um pouco de JavaScript e um pouco de Ruby. Eu espero que para você que esteja começando isso tenha dado algumas luzes, algum entendimento do que é que significa mexer com código aqui web. E tamo junto. Até a próxima.